Oi, pessoal, aqui é a Daniela Ervolino e esse é o meu bônus para você que está aí no Detox das Cores, aprendendo todas essas coisas, para você aprender também formas eficazes, formas simples de limpar a sua mente no dia a dia e tornar isso uma ótima rotina para te trazer uma vida super gostosa, cheia de significado, de equilíbrio e de conexão. Seja bem-vindo à minha aula. Um beijo grande. Bem, a gente tem o hábito de limpar o nosso corpo, a gente toma banho, a gente escova o dente, a gente limpa a nossa casa, a gente limpa uma série de coisas, na verdade. Por que não limpar a mente? A falta de hábito de limpar a mente traz consequências. Estresse, traz essa sensação de desconexão, a sensação de vazio, traz também doenças psicossomáticas, traz a sensação de estar nadando contra a corrente. Quem aí nunca teve essa sensação? Ou essas sensações que eu estou dizendo? Então, o hábito de limpar a mente, ele deveria ser encarado, levado a sério, como o hábito de escovar os dentes, porque ele também é um hábito muito importante na nossa vida. A nossa mente, como eu já falei aqui em outra aula, ela é uma produção constante de pensamentos, sem parar. Peraí, gente, estou chegando aqui que eu estou vendo que estou no cantinho, agora estou no ponto bom do vídeo. Ela é uma produção ambulante, né? Nossa mente produz pensamentos sem parar, de todos os tipos. Tenta sentar e aquietar a mente um pouquinho para ver o que acontece. A gente até consegue depois de muito tempo de treino, mas não é nada fácil. É uma luta interna com a gente mesmo. Então, gente, por que é tão importante limpar a mente, além de nos dar a sensação de relaxar? Porque limpar a mente. Bem, a nossa mente ela é um potente materializador. Isso é tão sério. Eu fiz um curso de meditação Raja Yoga em Barcelona muitos anos atrás, né? Porque eu morava lá. E uma das coisas que mais me marcou que a minha professora de meditação falou na aula foi que não só a gente é responsável por materializar as coisas da nossa vida, com o nosso pensamento, com o foco da nossa atenção, com as palavras que a gente diz, mas como também ela apontava que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem no mundo. Ela falava assim, né? Ela deu um exemplo assim, ela falou, na época até estava acontecendo algumas guerras, ela deu um exemplo assim, por exemplo, um acidente, uma guerra que acontece, um fato ruim qualquer, o tanto que as pessoas se desprendem a falar sobre aquilo, a ficar comentando aquilo, falando sobre as coisas ruins, em mínimos detalhes, seja um acidente, seja uma guerra, seja um ato triste que tenha acontecido de violência. A pessoa fala daquilo muito mais do que simplesmente a informação. Ela fala e aquilo vai fazendo com que aquela esfera cresça. Então ela fala, a gente reclama que no mundo tem guerra, tem fome, tem pobreza, tem isso, tem aquilo, mas olha o tanto que as pessoas se dedicam a falar sobre isso, a crescer essa energia. Se eu não me engano, não sei se era... Poxa, tinha uma religiosa, não quero citar o nome aqui para não falar uma besteira, mas eu não me lembro agora se era Irmã Dulce, se era Madre Teresa de Calcutá, não sei quem que era. Sei que uma dessas grandes religiosas, ela falou o seguinte, que ela nunca participaria de uma passeata contra a violência, mas que ela participaria de qualquer passeata a favor da paz. Qual que é a diferença dessas duas frases? A diferença é justamente o foco que se dá na palavra. Isso faz com que toda a energia da gente se volte com aquilo. O nosso cérebro, ele não consegue coordenar muito bem a palavra não. Então, não à violência acaba ficando gravado dentro da cabeça só violência. Não quero que isso aconteça, fica gravado só eu quero que isso aconteça. Então, a gente tem que estar sempre prestando muita atenção na linguagem que a gente usa para expressar seja os nossos pensamentos, os nossos desejos, o que a gente quer, o que a gente acredita. Tudo isso conta. E conta tanto que o Erickson, esse cara aí, que está aí na foto, Milton Erickson, foi um grande psiquiatra.
O Erickson, gente, vocês sabem o que ele conseguiu fazer com o poder do pensamento? Esse cara foi um dos precursores da hipnose. A hipnose não é magia, não é misticismo. A hipnose é uma técnica científica reconhecida e aprovada pelo Conselho de Psicologia. Inclusive, já tem algumas faculdades do país que estão ensinando a hipnose na sua grade curricular. Então, gente, o Erickson, como que ele descobriu isso? Erickson sofria de poliomielite, começou a sofrer de poliomielite ainda adolescente, criança, e essa doença, além de dores que causava nele, causava paralisia e dificuldade da fala. E aí ele ele não conseguia se mexer, né? Ele ficava paralisado, e ele começou a ficar adolescente, acho que todos aqueles hormônios da adolescência, ele vendo a garotada correndo, jogando bola, e ele sem conseguir fazer nada, ele passava dias inteiros de olhos fechados. E as pessoas achavam que ele devia estar já pirando, né, surtando. E ele passava dias inteiros de olhos fechados, imaginando ele correndo, ele jogando bola, ele se mexendo. Ele passava dias inteiros imaginando isso. Qual foi a surpresa quando a musculatura dele começou a corresponder a esses pensamentos? E ele começou a ficar com os músculos mais fortes. E, seguindo esse caminho do pensamento e de dedicar o pensamento ao problema corporal dele, Erickson se curou. Dá um Google na história dele para você ver. Ele se curou, não só ele se curou, como ele dedicou a vida dele à medicina, à psiquiatria e ao desenvolvimento e emprego da hipnose para curar doenças e paralisias. Que fez um trabalho brilhante, muito interessante mesmo. Tem muito material dele na internet. Quem tiver mais curiosidade, saber mais a fundo, dá um Google aí em Milton Erickson. Voltando aqui à historinha da Raja Yoga, da meditação Raja Yoga, quando ela dizia que a gente era responsável por estar criando tudo que está acontecendo, inclusive no mundo. Já dei esse exemplo, não sei se vocês se lembram. O tanto que a nossa mente acaba, por uma estratégia automática de sobrevivência muito antiga, se fixando naquilo que é negativo. E, por exemplo, até dei esse exemplo. Se acontece um acidente aqui na frente, ou aí onde vocês estão assistindo essa aula, vocês vão parar tudo, vão olhar o acidente, escarafunchar, descer, conversar sobre aquilo, ficar falando horas, mesmo se ninguém for médico, vai todo mundo querer ver onde machucou, o que aconteceu, o que quebrou, e vai ficar falando daquilo ainda durante muito tempo. Com isso, o que vocês acabaram de fazer quando se faz isso? Acabou de malhar todas as conexões neuronais ligadas à dor, a medo, ligadas à tristeza. Na verdade, você ajudou as pessoas do acidente? Provavelmente não. E aí a minha professora de Raja Yoga, ela dizia o seguinte: ajudar as pessoas envolvidas naquele acidente, naquela guerra, naquela situação, seria a gente mandar os nossos pensamentos de amor e cura para aquelas pessoas. Mandar os nossos pensamentos de compaixão. E não ficar aumentando, escarafunchando aquele acidente, aquela situação desagradável, aquela situação triste. E como seria se a gente visse aí do lado de fora agora, enquanto vocês estão vendo essa aula, uma cena de amor, uma cena bonita, um pedido de casamento, um casal apaixonado, uma cena de caridade, alguém ajudando uma velhinha. Chega e fala, que bacana. Legal, teve um negócio aqui hoje, tal. Ia acabar. Ninguém ia ficar escarafunchando isso. É quase como uma não autorização em ficar aumentando o bom, o novo, e ficar vivenciando, repetindo aquilo. E aí a gente acabou de perder, nesse caso, uma grande oportunidade de malharmos as nossas conexões neuronais positivas. Certo, gente? O que são conexões neuronais? A gente forma conexões neuronais, conexões cerebrais
que a gente acessa nos momentos onde temos emoções parecidas com aquelas que estão ali gravadas. A gente está malhando o nosso cérebro o tempo inteiro com tudo que a gente está alimentando ele. Senão a gente acaba também só dando alimentos ruins, é igual comer só junk food. Então, para a gente alimentar a nossa mente, a gente precisa ter boas leituras, a gente precisa ver coisas que nos informem, que contribuam para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento. Eu trouxe aqui hoje um exercício para a gente fazer juntos. É uma pena que essa aula agora está sendo gravada, a gente não vai fazer ao vivo, mas não tem problema, vocês façam aí na casa de vocês e lá no grupo do Facebook a gente comenta sobre o exercício. Bem, esse exercício que eu trouxe, gente, é baseado no livro O Cérebro de Buda. Esse livro é um livro muito legal, ele foi escrito por um neurocientista e um psicólogo. E eles destrincharam, digamos assim, o caminho científico da felicidade no cérebro humano. É muito bacana, é uma linguagem muito acessível, não é um livro só para profissionais da saúde, é um livro para todas as pessoas, assim como o programa Desperte. E eu recomendo fortemente esse livro. Ele é muito bacana, tem um monte de exercício legal. Vou mostrar ele para vocês. Deixa eu ver onde é que eu enfiei o meu cérebro de Buda. Lá do outro lado. Espera aí que eu vou pegar. Cérebro de Buda, cadê você, meu bem? Aqui. Ó. É esse aqui, ó, gente. É esse aqui, o Cérebro de Buda. Quem indicou esse livro para mim até foi uma paciente. Interessante, né? É a neurociência aplicada à prática da felicidade. Então vamos fazer um exercício do Cérebro de Buda? Esse exercício ele tem por finalidade criar e fortalecer uma conexão neuronal ligada ao prazer, ligada a bons sentimentos. Desculpa, gente. Como é que a gente faz esse exercício? Brigadeiro, no meio da aula. Um brigadeiro, é uma imagem do brigadeiro. Por que eu escolhi essa imagem de brigadeiro? A gente poderia estar usando aqui uma imagem de um pão quentinho. A gente poderia estar usando aqui um chá. A gente poderia estar usando uma outra experiência de um cheiro. Mas o brigadeiro é uma experiência sensorial que a maior parte das pessoas tem uma memória muito agradável da infância. Na verdade, eu tenho. Você também não tem? Uma memória muito agradável em relação ao brigadeiro. Então, o que eu vou querer agora que a gente faça? Vou pedir a você, aí, assistindo a aula, que você feche os seus olhos e que você imagine, com toda a força que você consegue, toda a força que você é capaz, um cheiro de brigadeiro, o mais delicioso possível. Permaneça de olhos fechados, eu vou contar o tempo aqui. E eu quero que você imagine esse cheiro de brigadeiro. Sim, imaginar o cheiro do brigadeiro, não necessariamente você comendo brigadeiro. Imagine o cheiro do brigadeiro vindo, igual no desenho animado, que vem aquela mãozinha e busca a gente de cheirinho. Perceba todas as emoções e sentimentos. Perceba todas as sensações que você sente, que vem em você quando você imagina esse cheiro de brigadeiro. Perceba se vem emoções da infância, que sensações, que sentimentos acompanham essas emoções. Vá aumentando tudo isso, crescendo, aumentando cada sensação positiva dessa, cada sentimento positivo desse, do cheiro de brigadeiro. Vai percebendo todas essas sensações que são causadas em você. Aumenta, intensifica ainda mais.
Clarifica os sentimentos que vão brotando em você a partir desse cheiro de brigadeiro. Isso, identifica as emoções, vai intensificando, intensificando. Deixa cada vez mais forte essas sensações, esses sentimentos, essas memórias que esse cheiro de brigadeiro é capaz de evocar. Muito bom. Pode abrir os olhos. Olá. Gente, eu deixei vocês pensando e intensificando essas emoções por 3 minutos. Mas você pode fazer isso de novo por quantos minutos você quiser. E não só usando o cheiro de brigadeiro, usando uma outra memória positiva qualquer, seja de um momento muito feliz que você guarda da sua vida, seja de uma sensação sensorial como o cheiro de brigadeiro, cheiro de pão de queijo, cheiro de pão quentinho, cheiro de café. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fortalecer essa ligação que a gente acaba correndo tanto dela e fortalecendo a negativa. A gente acabou de fortalecer intencionalmente uma conexão neuronal ligada a esses sentimentos que esse cheiro de brigadeiro evocou em você. Geralmente, o cheiro de brigadeiro evoca sentimentos gostosos da infância, sentimentos de acolhimento, de conforto, de prazer. Eu quero saber depois de vocês, lá no Facebook, no nosso grupo secreto do Facebook, quais as sensações que esse cheiro de brigadeiro evocou em você. Quem aí já assistiu Harry Potter? Harry Potter, né? Um filme infantil, um personagem infantil, porém é um personagem muito bacana. A mulher que escreveu o Harry Potter, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. E ela fez com que o Harry Potter tivesse um feitiço especial que se chama Expecto Patronum. Quem aí se lembra o que é o Expecto Patronum? O Expecto Patronum é um feitiço que o Harry Potter evocava quando ele se sentia fraco, com medo ou triste. Ele pontava a varinha para cima e disse, Expecto Patronum! E aí, vocês lembram o que era, do que se tratava? O Expecto Patronum, ele evocava uma memória feliz, que geralmente era uma cena dele com os pais. A partir daquela memória feliz, o que acontece? Nosso cérebro, ele não diferencia a realidade da imaginação. Por isso que o Erickson conseguiu vencer aquela doença dele, por isso que a gente aqui com o cheiro de brigadeiro conseguiu salivar. Nem tem brigadeiro na nossa frente, só uma foto. Mas a gente, só de imaginar, a gente produz aqueles mesmos hormônios, aquelas mesmas sensações. O nosso corpo reage àquilo como se fosse verdade. Quando a gente vê um filme que tem uma cena de violência, que tem uma cena de catástrofe, a gente não se arrepia todo, tem gente até que chora. Ué, tá acontecendo de verdade? Não, a gente sabe que é mentira. Mas o nosso cérebro não identifica que é mentira, ele reage como se fosse verdade. A gente treme, né? Tem uma série de reações físico-químicas que são acionadas nesse momento. Então, quando Harry Potter fazia o Expecto Patronum e acessava aquela memória feliz dele com os pais, na verdade, ele estava se encharcando daqueles hormônios de felicidade, de prazer, ele estava se preparando para aquele conflito, aquele embate que ele estava enfrentando, o qual ele estava fraco. E essa coisa aqui que eu acabei de fazer, esse exercício que eu acabei de fazer com vocês do brigadeiro, nada mais é do que um Expecto Patronum também. E você pode fazer aí outros Expecto Patronos para ter aí de carta na sua manga. Em qualquer momento que você se sinta desanimado, triste, sem energia, você pode acessar essa memória, lembrar do cheiro do brigadeiro, lembrar da gente fazendo aqui esse exercício e deixar que o seu corpo produza de novo todas aquelas sensações que vão melhorar o seu momento. Quer fazer um Expecto Patrono mais profundo? Cristalize uma cena dessas, como por exemplo a do Harry Potter, uma cena de muito amor, de muita felicidade. Acesse aquela cena no momento onde você estiver precisando, onde você estiver com medo, onde você estiver se sentindo fraco. Deixa que o seu corpo, o seu cérebro se encharque daquelas sensações e te prepare para aquela situação, te dê uma força naquela situação. Ok? Gostaram? Depois vocês me contam.
Então, o que a gente vê com isso? Pensar é uma grande responsabilidade. E quanta besteira a gente não pensa o dia inteiro, na verdade? Eu também. Volta e meia eu me pego, ai meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Ah, socorro, estou gastando aqui minha matéria pensando besteira. A gente pensa mesmo. Nós, humanos, somos imperfeitos. Lembra daquela aula? E nossa cabeça é uma máquina incessante, incontrolável de pensamento. E sai muita besteira de lá de dentro também. Então a gente tem que estar atento e tem que estar limpando a mente para quê? Para que a gente tenha um momento de descanso. O que acontece se a gente não descansar nunca? O que acontece com o nosso corpo se a gente permanecer acordado incessantemente? A gente vai ficando louco? A gente vai ficando louco. Eu não me lembro agora o nome do médico, mas um dos médicos que participou da criação de vários DSMs, que é o Código de Doenças Mentais, ele não participou do quinto, a gente já está no DSM-5, ele não participou desse. Ele fez até uma crítica bem pesada a esse, porque ele disse que tudo quanto é coisa da vida foi descrita como transtorno mental. E a maior causa realmente de todos os transtornos mentais, ele falou, é a falta de sono. Porque a gente dorme muito pouco, a gente subestima a necessidade que o corpo tem de dormir. E aí a gente acaba ficando irritado, estressado, nervoso, acaba somatizando uma série de coisas. A nossa mente é a mesma coisa. Se a gente não dá um tempo de descanso a ela não para de produzir. Até mesmo quando a gente está dormindo, ela está produzindo. A gente sonha sem parar. Até mesmo quando, dizem os pesquisadores, que até mesmo quando a gente não se lembra do nosso sonho, a gente sonhou do mesmo jeito. A gente só não se lembra dele. Então a gente tem que estar atento aos pensamentos que a gente produz e dar um tempo, limpar a nossa mente. A correria e esse modo de viver em modo automático faz com que a gente procrastine essa parte, com que a gente esqueça da importância que é limpar a mente, da importância que é você pegar 3 minutos do seu dia e se dedicar a dar aquela limpeza na mente. Quem não tem 3 minutos? É um absurdo. Por mais que você corra, a gente tem 3 minutos sim. Só que nesses 3 minutos a gente prefere ficar viajando, vendo Facebook, vendo internet, achando que aquilo é um descanso porque a gente não precisa pensar. Na verdade, a gente está dando mais alimento errado, descontrolado para a nossa mente. Se a gente pegar 3 minutos do nosso dia e se dedicar a dar uma limpada na mente, o benefício vai ser fantástico. Como que a gente pode fazer isso? Através de criar um hábito, criar um compromisso, criar um horário específico para limpar a mente. Todo hábito, gente, a criação de qualquer hábito se dá através de repetição, forçação de barra um pouquinho, porque o nosso corpo é bem resistente à criação de hábitos, mas ele se adapta, ele é muito adaptável. Então, se você forçar a barra, se você for criando um hábito, ele vai se acostumar. Quem aí não se lembra quanto que a mãe tinha que ficar andando atrás pedindo para a criança escovar o dente quando vocês eram crianças? Ah, essa minha ficava maluca. Por quê? Porque nenhuma criança gosta de escovar dente. Tem aí suas exceções, mas a maioria não. E de tanto forçar a barra, de tanto a mãe falar que tem que escovar o dente, que vai vir o bicho, a cara, etc. Depois isso não se torna um hábito nosso tão forte que a gente não consegue ficar sem. Quantas vezes você teve que escrever eu me chamo fulano? Para entender, por exemplo, eu me chamo Daniela, que o D vem antes do A, M, blá, blá, blá. Escrevi bilhões de vezes na escola, eu me chamo Daniela, eu me chamo Daniela, eu me chamo Daniela. Quando eu tenho que escrever meu nome agora, Daniela, eu nem olho para o papel, nem lembro que o D vem antes do A, que não sei o quê. Por quê? Porque já ficou automático. Aquela ramificação, aquela conexão cerebral já foi criada, fortificada, exercitada, tanto dentro de mim, que sai automático. Aprender a dirigir não é um sacrifício? Vai, ai, morre o carro, ai, que medo, não sei o quê. Depois a pessoa aprende, ela nem sabe mais como é que ela troca a marcha, como é que vai, o negócio vai que vai. Por quê? Porque ela criou uma conexão cerebral, exercitou, criou um hábito através da repetição. Limpar a mente também é um hábito a ser criado. E para isso precisa de comprometimento. Vale?
Formas de limpar a mente. Então, gente, eu vou estar aqui ensinando para vocês formas de limpar a mente. Existem várias formas de limpar a mente. Como que eu limpo a mente, Daniela? Eu vou jogar veja na cabeça. Formas de limpar a mente. Uma das formas de limpar a mente é o esporte. Sim, o esporte. Sabe por quê? O esporte, gente, 60% dos não praticantes, das pessoas que têm depressão, 60% dos não praticantes têm recaída a depressão. 92% dos praticantes não têm recaída. Quando o esporte é aliado ao tratamento de depressão, é assim que acontece essa estatística. É muito interessante isso. Dá um número muito grande. 92% não tem recaída, que começam a fazer esporte para ajudar a tratar a depressão. E por que a gente recomenda às pessoas que têm depressão que façam esporte? A gente recomenda por quê? Porque o esporte, além dele estar estimulando toda essa parte hormonal, que são os hormônios de prazer, os hormônios da serotonina, uma série de hormônios que são ligados ao bem-estar, ele também promove uma superoxigenação cerebral. E isso faz com que a gente tenha boas ideias. Sim, é muito comum as pessoas contarem que tiveram uma excelente ideia depois de uma corrida, ou depois de terem nadado durante 1 hora, 40 minutos, depois de terem praticado um esporte intenso. Sim, isso é verdade, porque a gente promove uma superoxigenação cerebral. Essa mesma superoxigenação também é promovida com práticas de respiração e meditação. E a parte do esporte é algo a ser acrescentado na vida aí como forma de bem-estar e de limpar a mente. Eu estava lendo ontem até um artigo sobre uma prática de meditação correndo. Os corredores têm sempre uma briga de pensamentos. Esse tênis está apertado, o sol está não sei o que. Aí vai, até que eles conseguem atingir aquela sensação de, delícia, foi. Aquela sensação de descarga mesmo de hormônios relacionados a prazer. E aí, essa pessoa estava criando, eu vou até ver se eu pego esse artigo e disponibilizo lá no nosso grupo do Facebook para vocês lerem. Essa pessoa criou uma prática de meditação enquanto se corre, que é muito interessante também. E aí, os corredores que estavam usando essa prática estavam tendo um resultado maravilhoso. Então, gente, o esporte por si só é uma forma de limpar a mente. Ok? Vamos para o próximo? Já sei que tem uma pessoa aí na aula que vai me lembrar de falar disso. Sim, gente, tem um presidente de uma multinacional top, que eu não posso falar o nome, né, por uma questão de sigilo, mas que o cara tem na sala dele, lá na empresa, uma esteira. Sabe por quê? Porque ele sabe que, isso que eu estou falando para vocês, ele sabe que no momento, às vezes, que aperta, que parece que a cabeça não vai, que ele precisa dar um refresh na cabeça dele, ele sobe na esteira e dá uma corrida e tem aí excelentes ideias, tanto que essa multinacional é bombadíssima no mercado. Outra forma de limpar a mente, yoga. E, vejam bem, minha musa linda, maravilhosa, Gabby Bernstein. Meditação. Yoga e meditação. Duas formas de limpar a mente. Yoga e meditação, yoga e ou meditação, não necessariamente as duas juntas, ela eleva o DHEA. O que é isso, o DHEA? O DHEA é um hormônio que tem a função de dar mais energia, melhorar a imunidade, a função cognitiva e o humor. Já foi comprovado que essas atividades elevam em até 50% esse hormônio que é produzido naturalmente no nosso corpo. E isso é muito bom, isso também acaba sendo uma forma de limpar a mente. Então, a yoga e a meditação eleva o DHEA, que faz essa coisa boa na gente, dá mais energia, melhora a nossa imunidade, melhora a nossa função cognitiva e o nosso humor. E isso acaba sendo uma forma também de limpar a nossa mente. É muito gostoso, eu não sei se alguns de vocês aí já fizeram essas atividades, mas é muito gostoso você fazer yoga, é muito gostoso você fazer meditação. A yoga, ela já é vista em alguns lugares como uma prática esportiva para deixar o corpo bonito.
mas ela é muito mais do que isso. A yoga é um vencer a si mesmo, é um movimento de concentração, de equilíbrio, é um movimento de romper as limitações do corpo. Tanto que, aí eu escolhi uma foto que estava o pessoal fazendo yoga numa academia, né? Tem até um espelho lá no fundo. Mas nos estúdios mesmo de yoga, não tem espelhos, que é justamente para a pessoa ficar totalmente focada e concentrada no seu próprio movimento, sem criar competição, sem criar a vaidade, focada no seu movimento, focada em atingir, romper aqueles, e em direção ao objetivo, romper os obstáculos de cada um. A meditação, eu vou ensinar vocês, né? Todo mundo fala de meditar está super na moda, meditar, como é que medita? Eu vou ensinar vocês uma espécie de uma meditação bem simples. Existem vários tipos de meditação. Vou ensinar para vocês uma bem simples, bem bacana, para que vocês possam fazer. Você pode estar meditando em qualquer lugar. Tá vendo essa moça? Ela está na casa dela. Muito fácil. Outra forma de limpar a mente. Respirar. Mas nessa, se eu falar agora aqui, respira fundo aí, vai todo mundo fazer assim, né? Essa respiração, ela é totalmente errada. Não respirem assim, por favor. A forma correta de se respirar é pausadamente, profundamente e soltar mais devagar do que inspirar. Você expira mais devagar do que inspira. E a respiração que acalma o nosso corpo é a respiração abdominal. A respiração abdominal faz com que a gente se sinta calmo imediatamente, completamente diferente da respiração peitoral, que é a que a gente mais usa. Se vocês repararem, né, vocês estão respirando, é o peito aqui, ó, que respira. E isso é respiração errada, gente. A respiração peitoral, ela nos prepara para um embate físico, para uma luta, ela nos prepara para fugir. Então, a descarga que ela promove no nosso corpo é de cortisol, é de hormônios estressores, contratores. Então, a gente está respirando errado. Quando a gente respira abdominal, é a respiração da barriguinha, igual do nenenzinho. Observa o nenenzinho, é a barriguinha dele que respira. A barriguinha dele que respira. Então, se a gente respira a respiração abdominal, na hora a gente se sente mais calmo. E aqui eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a respiração abdominal. Oi, gente, então, formas de limpar a mente. Aqui agora a gente está na respiração abdominal. Aqui está o modo certo de se respirar a respiração abdominal. Como é que a gente pode treinar isso? Vocês podem pegar um livro bem pesado, deitar-se no chão, colocar o livro sobre a barriga, o baixo ventre, aqui, ó, igual no desenho, tá vendo? Não é essa barriga que começa embaixo do peito, não, é lá do umbigo. Coloca o livro e vai respirando, tentando subir aquele livro e descer aquele livro, apenas com a barriga. Sem ser rápido. Vai subindo e descendo a barriga, levando aquele livro de uma forma bem pausada. A expiração deve ser um pouco mais longa do que a inspiração. Uma vez que você faça esse exercício do livro, você já aprendeu para o resto da vida como é que se respira dessa forma. A outra forma de se fazer, ajudando essa respiração, é assim, ó. Deixa eu ficar de pé aqui para ensinar vocês. Vocês vão colocar a mão aqui, tá? E aí, na expiração, você vai fazer assim, ó. O dedo vai se separar, ok? Na inspiração, aliás. Na expiração, dedo se junta. E aí você vai aprender se você está respirando no lugar certo, que é a respiração abdominal. Se você, qualquer momento que você tenha uma tensão, que você tenha um choque, que você tenha, deu aquele nervoso, se você começa a respirar dessa forma, automaticamente o seu corpo já vai liberando substâncias calmantes e você vai se sentir melhor. Então essa também é uma forma de limpar a mente. Respiração abdominal. Muitas práticas de yoga, muitas práticas de meditação são completamente focadas na respiração.
Não é por acaso, é porque funciona. Essa é uma. Essa é uma bem simples, que já dá para você começar a fazer agora, enquanto você está aqui assistindo a minha aula. Aí tem mais uma moça meditando em cima da cama dela. Ou seja, por que eu escolhi essa imagem? Porque você não precisa ter um local especial, totalmente montado para você meditar. Qualquer lugar pode ser um lugar para você meditar, até mesmo em cima da sua cama. Ah, não consigo sentar com as pernas cruzadas, me doem as pernas. Não tem problema, senta numa cadeira com os pés apoiados no chão. Não é a posição que vai determinar o sucesso da sua meditação, e sim a sua mente. Então, gente, eu montei aqui hoje um roteirinho de meditação para você fazer hoje comigo, aí na sua casa, assistindo a minha aula. Então, eu botei um roteirinho e a gente vai fazer. Como que é esse roteirinho? Primeiro você tem que escolher um lugar tranquilo. Não vai escolher um lugar onde vai ter o filho te chamando, o cachorro latindo, a criança gritando, um monte de gente pedindo coisas o tempo inteiro. Lugar tranquilo é contanto que você não seja incomodada. Sua casa pode estar um caos, mas se você pudesse fechar num cantinho, já está valendo. Celular, minha gente, no mudo. No mudo. Você não vai estar meditando e tem blim, 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 blim do celular. Celular no mudo. Para que a meditação fique bem fácil, quando você for fazer sozinho, coloca o timer no seu celular. Coloca um despertador. Começa com 1 minuto. Vocês vão ver como 1 minuto às vezes demora a passar. Som. Para quem gosta, a gente vai escolher uma musiquinha de fundo. Olfato. Para quem gosta também, para quem é ligada a essa parte sensorial, pode escolher um aroma, um incenso. Pode escolher um aromatizador de ambientes, uma velinha cheirosa, perfumada. Eu adoro essas coisas. Tem gente que não gosta, não é necessário. Mas se você gosta, isso pode fazer com que você se conecte melhor, já vá relaxando de acordo com aquele cheirinho que você escolheu. Respiração abdominal calma, aquela respiração que eu acabei de ensinar para vocês, realizada pausadamente, ok? E para começar, gente, o objetivo é esvaziar a mente, mas isso não é nada fácil. Então, para começar pode ser conectando-se, concentrando-se num mantra, ou numa frase, ou numa afirmação. Você pode escolher aquilo que faz mais sentido para você. Hoje, agora aqui, junto comigo, a gente vai usar essa frase. Eu estou aberto a ser a minha melhor versão, todos os dias. Quando vocês perceberem que a mente fugiu do que a gente está fazendo, gentilmente traga a mente de volta, deixando ir todos os pensamentos intrusos. Gentilmente, não é para você também ficar se escutando, ai, que burro eu sou, que idiota, não consigo, minha mente, que droga. Não, gente, não é isso. Ninguém vai ficar aqui se chibatando. Percebeu que a mente fugiu? Gentilmente não dá atenção àqueles pensamentos intrusos, não termina de pensar eles, não se compromete com eles. Volta a focar na nossa frase. Nossa frase é: eu estou aberto a ser a minha melhor versão, todos os dias. Vamos fazer agora? Então eu vou botar aqui um estímulozinho sonoro pra gente. Ok. Vou botar um estímulo sonoro. Tá, peraí. Vocês podem fechar os olhos. Põe a mãozinha na barriga, começa a fazer junto comigo essa respiração abdominal calma. Ok, de olhos fechados. E vocês vão se concentrando, respirando pausadamente, tranquilamente. Eu estou marcando aqui o tempo de 1 minuto. Durante esse 1 minuto, a gente vai se concentrar completamente na frase. Eu estou aberto a ser a minha melhor versão.
todos os dias. Eu estou aberta a ser a minha melhor versão. Todos os dias. Eu estou aberta a ser a minha melhor versão. Todos os dias. Muito bem. Podem abrir os olhos. Vocês viram 1 minuto como foi rápido? Foi gostoso? Quem não tem esse 1 minuto por dia? Isso foi só para dar uma palhinha aqui com vocês. Mas vocês podem fazer isso que a gente acabou de fazer durante mais minutos. Quem sabe durante 3 minutos? 3 minutos foi o tempo que eu usei no exercício do cérebro de Buda, naquele exercício do brigadeiro. Também foi rapidinho, não foi? Será que você não consegue dedicar 1 minuto ou 3 minutos do seu dia para limpar um pouquinho a sua mente? Muito bem, gente. Essa foi a aula de hoje. E aí eu termino com essa imagem que eu acho linda, que é isso que a gente tem que fazer com os pensamentos involuntários, intrusos que a gente produz durante o dia, os pensamentos negativos, destrutivos, aqueles pensamentos que só poluem, que não tem nada a fazer. Imagine ele com essa imagem, como esses pássaros todos indo embora. Uma parada toda indo embora. Let it go, deixa esse povo ir, let it go, deixa ir esses pensamentos, sem violência, gentilmente, apenas deixe ir. Bem, gente, apesar de ter sido muito difícil, né? A gente está tentando gravar essa aula há um tempão, cheio de problemas no sistema. Graças a Deus eu acordei hoje mais cedinho no feriado, gravei a aula para vocês. Eu espero que a aula esteja boa, esteja completa, não tenha havido nenhum problema de transmissão. Eu vou rever também e se houve algum problema, vocês me falem e estaremos juntos aí semana que vem, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!